O Grêmio venceu e agora tem uma situação mais confortável dentro do Campeonato Brasileiro. Olhando para cima, a gente vai fazer aqui a repercussão do vestiário gremista. Um discurso positivo de confiança. Enquanto no mercado de transferências as informações fervem. O departamento de futebol tenta colocar panos quentes sobre a história Roger Guedes. Depois da vinheta, o pedido do lateral titular do Grêmio para aquele que pode ser o grande craque da temporada. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas e esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO, para você brincar, se divertir, mas sempre com responsabilidade. A KTO é um site proibido para menores de 18 anos. Lembra disso, tá? Com muito juízo. Tem jogo do Internacional, Copa do Brasil contra o Fluminense do Renato nesta quarta-feira. O canal A Dupla vai fazer toda a cobertura lá com o Tiger Jank, mas se tu quiser palpitar, se divertindo com responsabilidade, a minha dica é KTO. Vamos falar sobre as últimas horas, porque o Grêmio venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-1, 2 gols do Bright White, uma vitória importante para a confiança, para o anímico do grupo de jogadores. O tricolor abre 5 pontos da zona do rebaixamento, continua na 14ª posição, do Campeonato Brasileiro, mas chega aos 20 pontos. E o time começa a entrar numa ideia de que é possível brigar por algo melhor dentro do campeonato. Até pela evolução que está acontecendo, mesmo que de maneira devagar, e é possível brigar por esse algo melhor, porque o raciocínio montado internamente no vestiário é que o Grêmio está a 2 pontos do 8º colocado, que é o São Paulo. O São Paulo tem 22 pontos, o Grêmio está com 20, e o Grêmio tem um jogo a menos, então é possível pensar em algo maior. Claro, G8 hoje não dá vaga para a Libertadores, mas no final do ano pode dar. E esse precisa ser o pensamento, o objetivo, e é em volta disso que o grupo começa a se abraçar, numa tentativa de recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Tem jogo no final de semana contra o Fluminense, que é o adversário do Inter no meio da semana. O Fluminense vai estar aí, em meio a uma eliminatória de Copa do Brasil, vem numa sequência bem negativa o Flu, então é preciso saber aproveitar o momento para dar esse passo a mais dentro da tabela de classificação. Já para o próximo jogo, eu já antecipo aqui aquilo que vai ser pauta ao longo dos próximos dias, tá? Porque é uma consequência do jogo contra o Fortaleza. Nesse duelo contra o Fortaleza, a vitória veio, mas veio com alguns prejuízos. Por exemplo, o Marlon tomou 3º cartão amarelo, tá fora da próxima rodada. Saiu de campo aqui com dores o Gustavo Martins, possivelmente uma lesão muscular, tá fora da próxima rodada. O Mano já adiantou que o Vilhaçante vai ter um pouco mais de cuidado antes de jogar, isso significa que não vai jogar todos e deve estar fora do jogo contra o Fluminense. Então, não é porque o Grêmio ganhou do Fortaleza que agora vai engatar o mesmo time, vai ficar repetindo escalação, não é sobre isso, mas que o time está mais confiante, que o vestiário aqui na Arena foi vibrante, foi confiante, foi otimista, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O técnico Mano Menezes deu entrevista coletiva e deu alguns recados importantes. Primeiro, ele enxergou dentro do vestiário do Grêmio um ambiente mais de alívio de pressão, o que permite, na interpretação do treinador, a evolução tática acontecer. Os jogadores vão para campo com um pouco mais de liberdade e um pouco mais de confiança, o que vai aumentar o processo de desenvolvimento. O Mano gostou muito da tática que foi aplicada, O Grêmio fez uma alteração tática, colocou 2 atacantes, 2 meias, a resposta foi boa, o time progrediu e isso pode significar que jogadores como Kiki Oliveira, que jogou aberto, que o Alisson, que jogou mais como um segundo atacante, e que o Riquelme, que jogou por dentro, mas caindo também um pouco para o lado esquerdo, possam ter sequência nestas funções. Aliás, o Riquelme, jogando nessa posição de um meia-ponta, ele deu uma resposta muito interessante. E o Mano, inclusive, fez questão de elogiar esse jogador, que parece estar se afirmando como titular do meio-campo do Grêmio. O Mano fez uma brincadeira em relação ao Riquelme, dizendo que ele é um jogador muito frio, muito gelado, como um iceberg, que ele administra bem todas as emoções e a pressão que recebe, e que o Grêmio tem ali, na figura do Riquelme, um grande jogador de futebol em potencial, precisa, claro, ter paciência, trabalhar, ele vai oscilar, mas que o Grêmio tem uma joia nas mãos e precisa agora administrar essa joia, sendo titular pelo discurso do treinador. Apenas é possível dizer, que o Grêmio se desenha de uma maneira tática
mas que essa maneira pode ser alterada. O Mano deixou isso muito claro, dependendo do adversário, dependendo da postura do local, né, do jogo, estádio cheio, pressão, é preciso ter cautela em relação ao contexto do jogo, isso pode variar o posicionamento tático dos jogadores, mas ele está gostando muito daquilo que está sendo feito. Tem algo que é importante destacarmos aqui, que o próprio treinador colocou, né? O Grêmio tá dando um espaço para os seus garotos, para a base. Hoje tinha Alisson e Riquelme como os protagonistas, dois garotos que há poucos meses atrás estavam no time sub-20. E isso é um trabalho muito bem feito pela categoria de formação, mas que tem o dedo do Filipão, por exemplo. O Filipão, ele tá ativamente participando lá na base, observando os garotos, fazendo relatórios, conversando com o Mano Menezes. Tanto que o plano da base, de acordo com o Mano, é uma utilização de 30% do elenco dos jovens no grupo profissional, justamente para evitar contratações desnecessárias para a formação de grupo. Formar o grupo, em outras palavras, com essa garotada, desde que a garotada tenha qualidade para isso, como esses garotos estão mostrando que tem, né? O Igor Serrote foi vendido agora por 5 milhões e meio de dólares, um jogador que a gente até contesta tecnicamente, mas que deu um retorno financeiro muito forte para o tricolor. Enfim, oscilações vão acontecer? O próprio Mano está dizendo, vão. O Grêmio não é um time pronto, bem longe disso, mas é um time que está melhorando aos poucos e começa a apresentar resultados importantes. E vai agregar qualidade de jogadores experientes. Balbuena, Carlos Vinícius, são atletas que vão entrar naturalmente nesse time. E há um prazo para isso, tá? O Mano estabeleceu o duelo contra o Sport na Arena como o jogo ideal para as duas estreias. Tanto do Carlos Vinícius quanto do Balbuena. O Carlos Vinícius, ele até pode aparecer no final de semana contra o Flu, tá? Não é o objetivo. O que o Mano quer é uma estreia mais tranquila, dentro de casa, para que a primeira impressão, tanto do centroavante quanto do zagueiro, possa ser positiva. Ou pelo menos um cenário mais positivo para as estreias, tá? O Mano deixou isso muito claro na sua entrevista coletiva e dá tom já prepara o jogo contra o Sport para o torcedor que quiser ver novidades, vai estar aqui na Arena, né? Um jogo em casa, com a galera toda apoiando, as estreias possíveis, portanto, no time titular ou então começando no banco de reservas, aí vai depender do treinador. Sobre mercado de transferências, para a gente começar a fechar aqui o Diário do Grêmio KTO, tá? Quero falar sobre Roger Guedes. O departamento de futebol está tentando colocar um freio no ímpeto da galera, dizendo o seguinte, ó, a negociação ela não é tão fácil quanto alguns estão desenhando. É uma negociação que está bem complicada, está dando uma congelada, mas nós temos informações de bastidor que algumas evoluções aconteceram, tá? Qual é o problema? O Al Rayyan está fazendo jogo duro, é o principal jogador deles, eles querem mais dinheiro, mas existem pessoas do negócio que estão muito otimistas para a liberação dentro daquilo que o Grêmio pode oferecer. Então, por mais que o Al Rayyan esteja fincando o pé, quem está trabalhando neste negócio está otimista que vai sair. Talvez leve um pouquinho mais de tempo, e os dirigentes estão dizendo isso meio que no bastidor, tem até o final de agosto para desenrolar esse negócio. A gente não pode apressar, porque são altos volumes. Mas de qualquer maneira, tá? Mantenha a esperança, mantenha o otimismo, mas com a direção dizendo o seguinte, dá uma freada aí porque não vai ser de uma hora para outra. O Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, é amigo de muito tempo do Roger Guedes. Inclusive moram no mesmo condomínio lá em Criciúma. E o Marlon, na zona mista, ele fez uma revelação. Diz que tem conversado com o Roger Guedes, né? Que eles se falam praticamente todo dia, que ele já pediu pro Roger Guedes jogar no Grêmio. Ele até brincou dizendo que tá no pé do Roger Guedes, tá fazendo a pressão e que ele sente que o Roger quer vir para Porto Alegre, mas mais do que sentir que o Roger está vindo para Porto Alegre, ele vê o Roger Guedes trabalhando para isso. Notícia boa pro torcedor do Grêmio. Notícia boa pro torcedor do Grêmio, sem dúvida nenhuma. No mercado, o Grêmio tentou a contratação do lateral Kelvin, que está fechando com o Palmeiras. O negócio não deu certo, o Palmeiras apareceu, acabou levando o jogador. Lateral direito, como o Kelvin, não é a prioridade do Grêmio, a menos que surjam negócios de ocasião como seria esse do tricolor pelo Kelvin. Tem uma sondagem do futebol da Arábia Saudita, do Al Riyadh, pelo Amuso. O Grêmio recebeu esse contato, é uma negociação que algumas pessoas do clube acham bem interessante, o Amuso não conseguiu se afirmar aqui. O problema é que essa consulta ela não virou ainda numa proposta. Se chegar a proposta, o Grêmio vai sentar e vai analisar. O foco dos dirigentes, neste momento, está na função de volante e de meio-campista, mas a gente fala mais sobre isso nas próximas horas. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.